Fala pessoal, tudo chique bacana? Bom, espero que vocês estejam gostando dessas séries aí de vídeos a respeito aqui do prédio da Estação Central, né? Onde eu estou contando um pouco da história do prédio da estação, mostrando algumas curiosidades, né, para vocês aqui sobre as plataformas, a gare, né, o interior do prédio. E vamos aí conhecer o interior, né, o primeiro, segundo andar e o telhado do prédio aí da estação. Vamos lá, pessoal. Escadaria. Resto de urubu. Aqui era a entrada aqui da máquina do elevador. Essa aqui ainda é a máquina antiga, original, mas já tá bem comprometida aí, né? Então não tem nem recuperação, né? Tem que ser modernizado mesmo todo o sistema aqui. Outro resto de urubu. Vai ver que é por isso que a coisa não anda, fica esses urubu, essas carcaças aqui. Esse tanque aqui, essa parede, é um tanque, é a caixa d'água do prédio. Lá no outro lado da estação tem outro. O pessoal colocou isso aqui para servir de escada e subir lá para poder pichar o prédio. Parte superior aqui da caixa d'água. Todo mundo às vezes acha que nossa, é um negócio sensacional, assim, de outro mundo. Não, é um telhadão simples, né? Teve até uma vez que veio um grupo de alunos de arquitetura da Unesp, pediram autorização para subir aqui, eu vim acompanhando eles, ajudando na monitoria. E quando chegaram aqui falaram, nossa, é simples, né? Pensávamos que seria algo bem mais elaborado, e não. Você tem as vigas principal que sai do chão, que dá sustentação na parte alta do telhado. Depois mais uma, um pouco mais baixo, a menorzinha, e por último já lá na calha, beirando a parede do prédio. Aqui também eu consigo andar o prédio todo, eu vou de uma ponta na outra nele, aqui por cima. Só que quando chove fica parecendo uma piscina, cheia de água empoçada. Aqui é uma salinha. Eu lembro que aqui era uma sala, tipo um depósito, né? Um almoxarifado. Isso aqui é cera para poder limpar o chão, os tacos, né? Essas rodinhas aqui. Parte do telhado quebra, né? Ou pelos próprios urubus que ficam pulando aqui em cima, ou gente que subiu, né? Na época da pintura do prédio também quebrou muita telha.
tem uma saleta. A praga do Noia já veio tacar fogo aqui para pegar cobre. Ponto de pôr fogo no prédio. E essa outra aqui nós chamávamos de pombal. Tinha muita sucata aqui de máquina de escrever, né, de calculadora. Ah, quem tá ali, ó. Ai, cai fora daí. Tem umas portas para dar acesso ao telhado. Você subir no telhado, né, e fazer manutenção, né, manutenção de para-raio, manutenção do próprio telhado em si. Eu não vou subir lá nessa parte da cumeira porque eu tenho medo de altura. E aqui, subindo aqui, você tem uma vista do pátio. Você tem toda a vista aqui do pátio da noroeste do Brasil. Aqui atrás, aqui nesse ponto, tem a antiga lavanderia, depósito de carros de passageiros. Aqui nessa outra parte aqui fica a revisão de truques. Isso depois do viaduto, né? Aqui só onde está concentrado essas árvores tem 3 casas aqui dentro. As oficinas estão atrás, ali por cima do viaduto dá pra ver a oficina, o telhado lá da oficina diesel, onde tá passando o caminhão. Estação da Sorocabana. Então nesse sentido aqui, sentido Agudos, Botucatu, fazendo a curva, sentido Campo Grande, Corumbá, né? Aqui bem atrás, beirando as casas, passa a linha nova Bauru Garça, foi construída nos anos 70, no início dos anos 70. Aqui indo nesse sentido você vai sentido Jaú, Jundiaí, São Paulo, pela Bitola Larga. Aqui é por onde sai para o relógio. Então, quando foi feita a instalação do relógio, foi feita uma fiação aqui por baixo. Ele subia aqui na caixa. Essa instalação vinha lá da plataforma direto. Ele vinha aqui na caixa de distribuição, que tinha iluminação. Tá até a leitura. Tomada da caixa de luz, relógio, lâmpadas do telhado e a lâmpada do relógio. E aí a energia saía para cá. Eu ajudei aqui na instalação do relógio. O pessoal depois fez essa escadinha, fez as portas aqui. Tem até uma tramelinha aqui para travar a porta, para poder subir lá no relógio. Então aqui a gente está onde fica o relógio da estação. Foi uma das minhas maiores decepções com esse prédio. Eu sempre achei que isso aqui seria um relógio mecânico. Esse telhado. Parte mais alta aqui do telhado da estação. E abrindo aqui, eu tenho o relógio. Ah, mas é um relógio elétrico. É um relógio elétrico. Originalmente ele era um relógio Siemens. Só que em 2012 foi feito uma reforma nesse relógio. Ele foi para uma empresa, acho que lá do Rio Grande do Sul, essa Biatech. E aí ele foi modernizado. Então veio
essa máquina. O mostrador, originalmente, aqui, ele era de vidro. E esse veio de acrílico, né? Então, para poder instalar ele, precisou colocar essas cantoneiras, colocar um calço pro lado de lá para ele não bater os ponteiros no vidro. Então nesse dia aqui eu ajudei a fazer a instalação do relógio, né, que foi eu mais um outro funcionário daqui da secretaria, marceneiro, e outros 2 voluntários, né, que vieram aqui. E eu sempre achei que seria um relógio mecânico, né? Aquelas engrenagens, mecanismo de corda, os contrapesos e tal. Quando eu vejo era uma máquina maior da Siemens, né? Olhando aqui dessa porta aqui, parecia ser uma caixa, o tamanho de uma caixa de sapato. Agora deixa eu descer. Dar um pause aqui. Vamos continuar aqui. Nessa parte do telhado, não nesse ponto específico, né? Mas nesse sótão aqui, a rede ferroviária também, ou a antiga Noroeste, fazia treinamento com os funcionários, treinamento de manobra, né? Tinha uma maquete feita de madeira, que era o trilho, sinalização, trilho com desvio. Tinha uma maquete de um vagão para simular manobra, aqueles sinais mecânicos. Aqui a outra máquina do elevador, né? Equipamento modernizado já. Aqui a outra caixa d'água. Aqui essa. Descendo para o segundo andar.